infecção, que entrava nos pacientes, nas puérperas, né, provocando a morte em poucas horas. Era um problema de saúde pública grave, e os médicos hipotizavam que fosse um miasma, um material pútrido que saía das parturientes, das emanações telúricas, era corrente elétrica, natural, ou então de atmosfera solar, ou por tensão psicológica. Ainda não se sabia se era uma bactéria ou tinha toda essa gama de causas. O grande problema é que nesse hospital da Áustria existia a primeira clínica, que era a clínica onde ele trabalhava, e os médicos e os estudantes de medicina faziam parte. E a outra clínica era a clínica das enfermeiras, onde eles aprendiam a fazer medicina no parto. Na segunda clínica, o índice de infecção era muito baixo, e na primeira, o índice de infecção era muito alto. Então, o que aconteceu? Primeira clínica, sede universitária, alta mortalidade. Segunda clínica, baixa mortalidade. Esse anatomista, que fazia anatomia patológica do hospital, durante uma autópsia, teve uma lesão com bisturi e faleceu. No seu exame, autópsia, ele revelou lesões similares observadas naquelas mulheres que morriam de febre puerperal. Então, qual foi a grande suspeita dele? Ele começou a suspeitar da falta de limpeza das mãos dos professores e dos estudantes de medicina, levando à infecção séptica, matéria cadavérica. Quer dizer, ele viu isto, então já criou-se um grande problema, porque ele contestar os catedráticos da época e os alunos ficava uma coisa muito difícil. Então, a sua estada no hospital, após o trabalho, o estudo, desenvolveu essa teoria, que o elevado número de mulheres depois do parto dava-se exatamente por essa displicência de não lavar as mãos. Vai passar. Então, o que é que ele fez, então? Exigiu que lavar as mãos com água, sabão, com escovação contínua com solução micróbica. E avisou em 15 de 5 de 1847 que todos eram obrigados, antes de entrar na sala de obstetrícia, lavar as mãos com soluções clorina na bacia colocada na entrada. Isso trouxe um grande problema no hospital. Por quê? Os grandes apoiadores dele foram esses três: Corda, Ebra e Roquecito. Por quê? Porque eles apoiavam as ideias dele, o Salvador. Mas o grupo, que eles chamam de estabelecimento, que é um grupo, que consistiu uma sociedade de estudo, contra o mesmo, ele foi um cúmplice da maçônica, com um apego irracional às teses tradicionais, inibindo de se curvar às verdades mais simples defendidas do Salvador. Era o grupo opositor. Vai passar. Então Salmeval assim se pronunciou, criando inveja a seus opositores. Ele diz o seguinte: eu assumi que a causa da maior taxa de mortalidade na primeira clínica eram as partículas cadavéricas aderidas às mãos dos obstetras e alunos da faculdade. Consegui eliminar esta causa mediante lavar as mãos com cloro, e consequentemente a mortalidade da primeira clínica foi reduzida para índice inferior à segunda clínica. Então isso aí foi um fenômeno muito importante, mas agravante para o grupo opositor. O que ocorreu então com a força das teorias? Enfraquecimento político da área progressista que apoiava a universidade. Seus apoiadores partidários começaram a ter um enfraquecimento político, banimento da teoria da febre puerperal pelos seus opositores, críticos do seu grupo rival. Então, por que ele foi demitido do Hospital de Viena? Então, diante de tudo que tinha feito, ele foi demitido do Hospital de Viena devido aos seus resultados favoráveis. O enfraquecimento político da ala progressista que apoiava o banimento da sua teoria em relação à febre puerperal pelos seus opositores. Então, vocês estão vendo, a política vence mais do que a própria ciência. Em 1861, Salmeval lança um livro muito importante que era sobre a febre puerperal. Mas Virchow, não, quase da mesma época, condenou esse livro por não compatibilizar com a teoria celular. Então, você está vendo que com todos os estudos e a experiência que o Salmeval tinha, e lançando esse livro, ele foi combatido
por outro grande baterista, Rodolfo Freixo. A conclusão de tudo isso é que ele polemizou todos os seus opositores e, na defesa do ponto de vista, não obteve os resultados esperados. Os grandes arautos da medicina passaram a criticá-lo pelo seu descomedimento, duvidaram da sua sanidade mental, chamavam ele de louco. Foi considerado insano pela sociedade de Budapeste, que exerceu pressão para interná-lo no hospício. Depois ele saiu da Áustria e foi para a origem dele, né? E calamitou sobre ele as suas desgraças. Mas ele, na Hungria, foi feito um grande monumento a ele. Este desconhecido obstetra húngaro, desprezado e ridicularizado por muitos opositores, não somente achou uma maneira de salvar milhões de mulheres, mas contribuiu também em recolocar os fundamentos daquilo que provavelmente foi o maior avanço da medicina moderna. Então ele sofreu, não acreditaram nele, mas até hoje é válido ainda lavar as mãos. Até hoje nós fazemos quase a mesma coisa com mais frequência. O quarto capítulo entra o Claude Bernard contra químicos, médicos, fisiologistas e antivivisecionistas. Então ele foi combatido por médicos, esse Frederick Page, por um químico, Luiz Mihano, pelos ativistas pelos direitos humanos, que era o chefe do grupo Victor Hugo, não era médico, mas ele encabeçava o antivivisecionista, e Fanny Bernard, que era a mulher do próprio Claude Bernard, que era uma ativista que gastou dinheiro contra o próprio Claude Bernard. Pode passar. O Claude Bernard, então, ele baseava na medicina em experimentos e fatos contra as teorias e precedentes históricos. Pode passar. Grande amigo e grande tutor dele foi François Magendie. Pode passar. Claude Bernard foi assistente dele, vitalista. Ele era vitalista, mas não era ortodoxo. Ele, mesmo aceitando a existência das forças vitais, sustentava que determinadas atividades da vida deveriam ser abertas para a pesquisa experimental. O método experimental ainda não era bem explicado por ele, pois controlava os fenômenos sem explicar. Isso foi uma coisa que foi marcante no Magendie. Compreensão dos processos vitais através da técnica de dissecção, experimentos realizados em animais vivos. Isso é que ele defendia, e com isso ele conseguiu muitos resultados positivos. Escreveu nesse grande livro, esse experimental, Introdução à Medicina, um clássico da ciência, que dizia, como grande viés, o laboratório é o templo da ciência médica. Era uma seção muito forte de Claude Bernard. Os oposicionistas dessa medicina experimental foram médicos, como eu falei, químicos, outros fisiologistas e o grupo mais fervoroso de antivivisecionistas. O pai da moderna fisiologia experimental era paladino na abordagem experimental rigorosa de uma estrita união entre fisiologia, física, química e biologia. Pode passar. O Claude Bernard, então pai da moderna fisiologia experimental, teve todos os grandes campos de pesquisa: a fisiologia da digestão, o estudo do metabolismo, da neurociência, a fisiologia do fígado, o conceito da homeostase e o complemento da doutrina celular. Quinto capítulo é uma grande luta entre Camilo Gaucher e Santiago Ramon Cajal, que foi chamado duelo de titãs. Isso tudo na estrutura do sistema nervoso. Um dizia que o sistema nervoso era uma rede contínua, era a doutrina reticular de Gaucher. O outro defendia que o sistema nervoso era uma rede independente, era a doutrina do neurônio, de Ramon Cajal. Então começou essa luta de titãs. Pode passar. Então a teoria celular, que eram unidades independentes que se ramificavam, prolongavam e se conectavam, mas não se uniam com outra célula, que era a doutrina do neurônio. A outra era a doutrina reticular, que era através do microscópio eletrônico. Depois se viu que nos neurônios
existiam espaços claros que se comunicavam nas células entre si, em relação a sinapses. Quer dizer, um defendia a retícula e não pelo outro lado. Pode passar. Mas, diante dessas intrigas e disputas e controvérsias, eles chegaram a ganhar o prêmio Nobel. Dentre os grandes lutas da medicina, é um caso interessante que os dois, sendo uma grande luta, né, eles ganharam o prêmio Nobel. Foram merecedores da obtenção do Nobel de Fisiologia e Medicina em reconhecimento ao trabalho sobre a estrutura do sistema nervoso. Ok. A conclusão disso é que o modelo reticulítico de Golgi apresentava sérias contraindicações, rompia a teoria da independência da unidade celular. A hipótese de Carjal, o modelo do neuronismo, ou continuidade celular, a qual os feixes das aplicações nervosas acabavam em uma rede difusa, de uma maneira individual, mediante o contato entre a zona receptora e as terminações axônicas, é o que se estuda e se preconiza atualmente. Mas, de qualquer maneira, cada um deu a sua participação. As discrepâncias, então, entre Golgi e Carjal tiveram um enfrentamento de titã da ciência. Eles foram chamados irmãos siameses unidos para sempre pela história. Mas, de qualquer maneira, foi um grande avanço dessa controvérsia para a medicina e para o sistema nervoso central. No 6º capítulo, vamos ver já na qualidade de Onosol, que é o versículo, em relação ao polivírus da poliomielite da paralisia infantil. Ok. O objetivo era o desenvolvimento de uma vacina do vírus inativo de sal, que era dado por via intramuscular em 55, e o desenvolvimento da vacina do vírus atenuado por seio, por via oral, em 64. Então houve grande resistência de um lado e do outro, mas de qualquer maneira foi muito positivo. Pode passar. Mas em 54, esses três grandes estudiosos, Frank Elliott, Thomas Weller e Frederick Robbins, eles estudando o crescimento do vírus da poliocultura, e em 46 foi criado em laboratório, onde seria desenvolvido pesquisa obtida da cultura do vírus. Quer dizer, o vírus da polio foi estudado e foi exatamente mostrado para a sociedade, para a ciência. Esses três pesquisadores ganharam o prêmio Nobel em 54, mas os dois, nem Salk nem Sebi, chegaram a ganhar o prêmio Nobel. Quer dizer, quem ganhou foi aquele que descobriu o vírus e não quem descobriu a vacina, ou a melhor vacina. Foi criada então a vacina de um vírus letal, danoso, que deveria ser morto por sal ou atenuado por seio. Entre 55 e 96, aproximadamente 400 milhões de meninos de idade inferior a 5 anos foram imunizados pelo polivírus, vírus atenuado de seio. As controvérsias que chegam, Salk afirmava que a estrada indicada por Sayre era inútil e desconsiderada. Podia provocar a polio da própria administração da vacina SEG. A vacina SEG tinha fatores compensadores, especialmente nos países menos desenvolvidos, que era muito mais barata, que era muito melhor acesso, que era por via oral. A vacina de SEG custava menos e mais fácil a ser administrada. Estas controvérsias dos dois não levaram ao verdadeiro vencedor. Por isso é que eles não chegaram a ganhar o prêmio Nobel. Ok? As três bases da controvérsia entre os dois foram o antagonismo, a hostilidade e a desaprovação. Isso marca muito nos dias de hoje esses três itens: antagonismo, hostilidade e desaprovação. As conclusões de tudo isso é que a controvérsia efetivamente poderia ter sido um dos componentes da história da obtenção do prêmio Nobel. Foi a grande controvérsia que não foi resolvida. Achamos que essa disputa entre eles foi um fenômeno para melhorar a ciência, sem dúvida. E uma variante dessa disputa é representada pelos debates na preferência do método em relação ao outro. Quer dizer, tudo foi positivo entre a briga entre eles e entre as controvérsias. No 7º e penúltimo capítulo, esse é um capítulo muito importante e eu gosto muito de falar nele, foi da Rosalind Franklin e Maurice Wilkes, aqueles que estudaram a estrutura do DNA. Aqui existe, na verdade, uma coisa muito séria entre esses dois grandes cientistas. Pode passar. Em 25 de abril de 53, num artigo na revista Nature, colocou alerta na comunidade biomédica.
era a estrutura do ácido desoxirribonucleico apresentada ao mundo pela dupla hélice do DNA. Foi a primeira pesquisa ao nível molecular. Quer dizer, todos os segredos genéticos do corpo estavam nessa dupla hélice. Essa descoberta não era apenas ligada aos genes dos seres humanos, mas a cada característica da hereditariedade. Isso marcou demais uma nova ciência, uma nova medicina começou a entrar no meio médico. Pode passar. Fruto dessa descoberta: clonação, terapia genética, vacina do DNA e mapeamento do genoma humano. Pelo sucesso desta descoberta, 3 personalidades médicas científicas receberam em 62 o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia. Aqui é que entra a questão dessa controvérsia. Aqui nós temos Maurice Wilkes, James Watson e Francis Crick. Em 1962 eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. E aqui eu coloco. E Rosalind Franklin, que foi talvez a mais perfeita, que descobriu através, vou mostrar para vocês, uma técnica. A foto do DNA, ela não foi citada. Ela não foi citada por quê? Porque ela tinha morrido. E só pode dar Prêmio Nobel a 3 pessoas, mais de 3 não pode. E a pessoa não pode receber o prêmio já falecido. Pode passar. A ideia do Francis Crick e John Watson de se juntar a Wilkes, que trabalhava com a Rosalind, por exemplo, Francis dizia, determinou a constituição do DNA, substância responsável pelo controle hereditário da sucessão. Ao encontrar Maurice Wilkes em 71, ele viu pela primeira vez o raio-x mostrando a difração do DNA cristalino. Essa difração do DNA cristalino, quem era a técnica e quem sabia era a Rosalind. Então, ele se desenvolveu o estudo da estrutura química das proteínas. Vamos ver, pode passar. Maurice Wilkes, que trabalhava com a Rosalind no grupo, desenvolveu microscópios especiais para analisar o ácido nucleico das células, equipamentos que permitiram que se iniciasse o estudo da difração do raio-x do DNA. Esse trabalho, junto com a Rosalind Franklin, foi crucial para determinar essa estrutura da hélice do DNA. Pode passar. Rosalind Franklin foi um fantasma de uma jovem mulher, pesquisadora, apaixonada, quase uma heroína que tinha falecido 4 anos antes, em 58, da entrega do Prêmio Nobel em 62. Então, isso aqui foi tirado por meio uma coisa documentada. O Wilkes envia a seguinte carta para Francis Crick, em 22 de fevereiro de 53. Meu caro Francis, creio que você vai gostar de saber que a nossa dama das sombras, que era ela, vai nos deixar. Não é porque ela ia morrer, é porque ela ia sair do grupo, do grupo deles, isso ia para outro grupo. E grande parte dos dados tridimensionais já estão em nosso grupo. Quer dizer, ele roubou toda a estrutura do DNA, a foto do DNA para você, e entregou para eles. Finalmente, o campo está limpo e podemos todas as mãos e podemos por todas as mãos a obra. Não falta muita coisa, sempre ser Deus. Então, ela tinha razão de receber o Prêmio Nobel? Eu acho que sim. Só não pôde receber por essa moção. Vai passar. Então, baseado em estudo de pesquisa especializado por ela, com o raio-x, chegou-se à descoberta final da estrutura molecular do DNA. Isso aqui é a chamada fotografia 51. Através dessa técnica, ela observou que a estrutura do DNA era uma dupla hélice. Isso foi ela que diagnosticou e fotografou. Então, o que ocorreu? Essa foto foi roubada do laboratório dela e entregue para o grupo dos 3, Crick, Francis Crick, o Wilkes. Então, isso na verdade está tudo documentado, isso não é uma mentira e nem um exame, não, pode passar. Então, essa competição científica entre a equipe do Oxford Crick, que era a unidade biofísica do Cavendish em Cambridge, e a equipe de Rosalind Wilkes no King's College, era uma luta muito larga, né? O grupo de Cambridge e o grupo de Londres. Vamos lá.
Então, Rosalind Franklin e Wilkes procederam os estudos e pesquisas juntos, com atitude de discórdias e controvérsias, só viviam brigando juntos. Se não tivesse acontecido esses fatos, os dois cientistas teriam passado pela história como os descobridores da dupla hélice. O que é importante do DNA não era descobrir, era a dupla hélice, porque já tinha o Linus Pauling nos Estados Unidos que estava estudando isso. Em todas as controvérsias analisadas, esta parece ter com maior intensidade um componente pessoal, briga pessoal. O estudo complexo, ideal para se obter estrutura, foi realizada por ela, tinha essa técnica, cristalografia pelo raio-x da matéria orgânica. Só quem fazia isso era ela. Então, através desse método, ela conseguiu fotografar e confirmar que o DNA era formado por uma dupla hélice. Imagem de uma amostra do DNA, configuração chamada Fórmula B, que representava a hélice do DNA. A estrutura era helicoidal, fotografia 51. Essa fotografia, qualquer livro de ciência e medicina, você vai ver que é exatamente isso, e que isso deu aos três a força para ganhar o prêmio Nobel. Linus Pauling também estava tentando desvendar essa estrutura, uma competição internacional entre Inglaterra e Estados Unidos, mas apenas ele sofreu uma moldagem do DNA, mas não chegou a nenhuma conclusão. Então, por que Rosalind Franklin não recebeu esse prêmio? Já falei para você, primeiro, porque o prêmio não pode ser dado postumamente, e segundo, o prêmio não pode ser compartilhado por mais de 3 pessoas. Túmulo de Rosalind Franklin. Então, o túmulo de Rosalind Franklin está escrito o seguinte: em memória de Rosalind Franklin, muito amada filha mais velha de Eunice Maria Franklin, cientista, suas pesquisas de descoberta do vírus serão sempre um benefício para a humanidade. Isso está escrito no túmulo dela em Londres. O comentário final é o seguinte: portanto, nem na morte ela recebeu crédito por sua contribuição nas maiores conquistas da medicina do século XX, o DNA, mas recebeu seu crédito pelo que ela desejava acima de tudo ser cientista. Então ela recebeu esse crédito. Eu acho que ela vai morrer, mas com crédito, pelo menos da família, sabendo a importância que ela tinha na ciência. Aqui para mostrar a dupla hélice, os três, John Ward, Morris Wilkes, e Rosalind Franklin, e a estrutura do DNA. Vai passar. O último é mais recente, Robert Gallo e Luc Montagnier. Escândalo da paternidade do projeto difusor da AIDS. Todo mundo se lembra das grandes brigas que existiam. Pode passar. No fim dos anos 80, o mundo médico se deparou com uma nova epidemiologia que demolia o sistema imunológico, a chamada síndrome de imunodeficiência adquirida, é o agente etiológico do vírus HIV. O índice de mortalidade no início dos anos 80 foi 16 milhões de pessoas com menos de 20 anos. Foram contaminados 33 milhões e as perspectivas futuras eram piores que estas apresentadas. A descoberta foi revelada somente em 1983. A controvérsia: aquilo que era motivo de orgulho e honrarias para os descobridores se transformou bem cedo em uma danosa e infeliz controvérsia de disputa civil, como eu falei no início. Eles foram ao mesmo tempo colaboradores e adversários, e tivemos fatos que foram marcados por controvérsias, implicações legais, morais, éticas e industriais. Quer dizer, mexeu com todo mundo. O grupo rival francês começou com ataques de uma série de entidades governamentais, acusando Robert Gallo de falso testemunho, obstrução da justiça e fraude constitucional. Quer dizer, uma pessoa que trabalha pela ciência e recebe todas essas honrarias, como se diz, é exatamente como diz no começo: é melhor eu ficar esquecido, é melhor eu não me esquecer, mas não me matarem com tantas intrigas contra mim. A conclusão disso é que talvez um dia a experiência desses dois pesquisadores, assim como as duras críticas de alguns profanos, servirão em evitar que se repitam episódios como este, em grau de obstruir um importante projeto de pesquisa como foi este da descoberta do vírus da AIDS. Mas
no fim dessa aula, todos eles, o que é que eles preferem, quais as perspectivas que esse cientista deseja quando realiza uma descoberta científica. Primeiro, que o mundo seja conhecedor da sua invenção, da sua teoria, o mais breve possível. Segundo, é o prêmio Nobel. Terceiro, que toda descoberta médica não somente pode ser muito precisa para a saúde, como promove o descobridor um conhecimento profissional e econômico importante. É o chamado a obtenção de um patenteamento daquele produto ou medicamento descoberto. E a disputa pela prioridade na conhecimento científico. Então, esses 5 itens mostram com clareza qual é o objetivo desses grandes cientistas. A controvérsia também nos ajuda a compreender um pouco mais da pesquisa científica. Lógico, quanto mais controvérsia, mais a gente aprende na pesquisa científica. E, basicamente, o que eu quis mostrar em poucas palavras é que a controvérsia mostra quanto os dois contendores sofrem. E a pessoa fica perguntando, será que vale a pena? Mas eu acho que todos eles estão mostrando valeu a pena para todos eles, mesmo sendo criticados, desonrados e até agredidos até a morte, como foi o caso de Samuel Weiner. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. São 5h09. Antes de passar para os comentários, eu queria dar a nossa voto nacional. Tem também um pequeno nosso prêmio patrocinado pela News. E queria lembrar que o nosso colega Leo, agora em setembro, no dia seguinte à nossa reunião, o Ideal Clube, ele vai lançar o seu livro, o seu segundo livro. Ele lançou no ano passado, e agora ele traz as suas vivências de médico, um livro muito memória dele da época do Maranhão, a infância dele lá no Ceará, no povo da Rádio Pilores, ensinando, quase que alfabetizando o meu, né? Laços de família, lá no Ceará, passando pelo tempo de colégio, chegando ao Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, e o livro dá para se ler rapidamente, tem belas histórias, boas lembranças e uma série de causas interessantes, quase todos vivenciados por ele. Diretamente o personagem das histórias. E o livro será apresentado pelo nosso ilustre colega Milton Girão, que, no caso, ele, assim como o Flávio Leitão, participa das 3 entidades, da Academia de Ciências, da Sobranos e da SEM, assim como o. Então, vai ser o Ideal Clube. Ele realmente está gostando dele. Ele está muito empolgado com a obra. Pode que agora passe algumas perguntas podem ser formuladas. O tema realmente de controvérsia. Eu acho que eu poderia não ter parado em 8, e eu dou uma sugestão para ele colocar mais uma, que é a disputa do William Farr, o pai do estatístico, versus o pai da tecnologia, John Snow, a questão da disseminação de bola na Terra. Mais uma controvérsia que é bem interessante. Como Capô, um médico novo, que morreu aos 45 anos, de origem mais simples, diante do grande nome que era Fermi Farr, que é o voto inteligente do século XIX. E esse nome foi colocado em plano diante do nome que era, quem é que usava esse contrapor Farr. E nas questões econômicas, o trabalho não condenava uma das empresas fornecedoras
E o trabalho do Fábio ele jogava para os miasmas. Então, não tinha questões econômicas diretamente envolvidas. O nosso expositor está aqui à volta, quem quiser mais alguma conversa com ele, o Galo, porque só lembrar que o Galo, ele escorregou, ele foi impressionado quando ele viu que toda essa organização que ele ia pagar era muito alta, porque o Monteiro comprovou que o material ia ser subloqueado, subtraído, e na verdade ele dava as condições para a matéria dele, e aí o Galo ia pagar o preço muito alto por essa apropriação. Como o algo mais assim, não era o bolso, ele se dobrou e passou os pés e saiu como vergonhosa do cenário. Era um grande ecologista que perdeu a credibilidade por conta dessa ganância da população do desejo de aparecer. E ele carregará isso para a história. E o companheiro, o ex-público, foi Estados Unidos, que detém grande parte da ciência. Então, quem quiser fazer o nosso expositor está aqui às ordens.